Bom dia, turma. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar refletindo um pouco sobre as navegações que ocorreram antes e também relacionar um pouco aí com a filosofia. Então, hoje nós vamos estudar Viver Não É Preciso, na página 6, e O Olhar de Filósofo, na página 8. Então, eu já peço que vocês abram o livro de vocês e acompanhem comigo. Então, quando vocês vê esse título, Viver Não É Preciso, é algo que traz uma certa estranheza. Então, se a gente for pensar, né, como é que viver não é preciso? Mas a gente precisa entender primeiro que esse termo preciso não está relacionado ao significado, a um adjetivo de necessário, como eu coloquei aí do lado para vocês. Que vai existir aí esses significados para essa palavra. Necessário, urgente, exato, certo, definido, claro, categórico, terminante. Então, nesse contexto, a palavra preciso, ela está relacionada aí ao sentido de exato, de certo, de definido. Então, ou seja, viver não é preciso, viver não é exato, não é algo definido, não é algo certo, segundo esses navegadores, né? Durante esse período. Então, eles pensavam muito dessa forma, por motivos que vocês vão verem aí ao decorrer do texto. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. A realização das grandes navegações indica que nos séculos XV e no século XVI, alguns europeus acreditavam na existência de novas terras, como vocês já viram na aula passada, para além da imensidão do horizonte. No entanto, podemos supor que, apesar do desejo de conhecer esses territórios, os navegantes também temiam que pudessem encontrar na vastidão dos oceanos e depois de atravessá-los. Então, a gente pode ver que esses europeus que se lançavam ao mar, eles não tinham a certeza do que iam encontrar para além daquilo que eles já sabiam. Então, esse medo, esse temor de encontrar essas criaturas em que eles não conheciam, eram que levavam eles a pensar dessa forma, a pensar de que viver não era algo exato, não era algo definido, que era uma coisa certa. Dessa forma, não é, a intensidade desse temor, ele pode ser imaginada se considerarmos as representações de feras e monstros frequentes em mapas produzidos até o século XVI. A exemplo desse que eu coloquei para vocês. Isso é uma parte desses mapas. Então, vocês podem ver as figuras que eles representavam, que eles achavam que iam encontrar. Eles não sabiam o que estava à espera deles, então eles criavam diversas criaturas horríveis para tentar representar aquilo que eles achavam que ia encontrar. Então, em 1534, por exemplo, o cartógrafo sueco Olaus Magnus publicou na Itália uma obra denominada Carta Marina. Ela continha um mapa dividido em 9 partes, da região atualmente conhecida como Escandinávia. Esse mapa trazia, além da representação dos territórios, diversas imagens de criaturas monstruosas. 5 anos depois, o cartógrafo alemão Sebastian Münster, ou Mauster, não sei, produziu uma obra em 4 volumes denominada de Cosmografia Universal. Nela, entre outros assuntos, reuniu figuras de monstros e feras terrestres ilustrados em diferentes partes da Carta Marina. Então, como vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei para vocês. Essa era apenas uma representação desse temor que esses europeus sentiam quando eles iam em busca de novas terras, de novas expedições. Então, eles achavam realmente que eles iam encontrar essas criaturas por não conhecer aquilo que os esperavam. Então, ainda que duvidemos da existência ou das características de alguns desses seres,
representados na imagem, é possível compreendermos os sentidos dos marinheiros, os sentimentos dos marinheiros no início da modernidade. Afinal, o que pode ser mais amedrontador do que o desconhecido? O que pode haver além daquilo que conhecemos? O velho em novas roupagens? Algo absolutamente novo? Ou algo que jamais poderíamos sequer imaginar? Então, talvez essas foram algumas perguntas em que esses marinheiros, esses europeus, eles se perguntavam quando eles antes de saírem em busca dessas novas terras. Então, era algo desconhecido, algo que trazia um certo medo, um certo temor, por não saberem o que iam encontrar. Por outro lado, a vida de cada um de nós pode ser comparada com a aventura cheia de riscos empreendida pelos viajantes daquele período. Então, se a gente for pensar, a gente pode fazer, sim, uma ligação, uma relação com essas navegações que ocorriam nesse período, na período da antiguidade, com a nossa vida, com a nossa vivência. Então, se a gente for pensar, quando a gente chega a esse mundo, quando nós nascemos, a gente sabe qual é o ponto de partida, mas a gente não sabe qual é o ponto final, onde nós iremos chegar. A gente não sabe as dificuldades e as dificuldades e os percalços que vão ser, que nós vamos encontrar ao longo dessa vida. Então, se a gente for comparar com essas navegações, é mais ou menos o mesmo sentimento em que esses marinheiros eles sentiam ao sair de casa. Então, a gente comparando aí a nossa vida, a gente vai ver de que a única certeza que nós temos é a certeza que nós, do ponto de partida em que nós saímos. Mas o que nós vamos encontrar, para além disso, as situações que nós vamos viver, as experiências que nós vamos ter, isso a gente não tem certeza. Então, é algo que também nos assusta, de uma certa forma. É algo que também pode nos trazer um certo temor, já que nós não temos segurança daquilo que nós vamos viver amanhã ou depois. Então, a gente pode fazer essa relação aí com essas grandes navegações. Então, como eu falei para vocês, isso porque conhecemos apenas o ponto de partida na nossa jornada dessa vida, pela vida, mas desconhecemos o ponto de chegada, assim como as rotas que seguiremos em nossa viagem e os percalços que enfrentaremos pelo caminho. Então, eu quero que vocês pensem nisso quando vocês forem aí responder a atividade que vai estar na página 7. Então, desde já eu coloco para vocês. Então, eu quero que vocês relacionem esse pensamento, a relação da nossa vida com essas grandes navegações, esses temores, ao ler o poema do português Fernando Pessoa, que vai estar na página 7. E também a atividade que vocês vão responderem. Mas, dando continuidade à nossa aula, na página 8, em Um Olhar de Filósofo, nós vamos conhecer um pensamento do filósofo Martin Heidegger, que foi um filósofo que se apropriou do termo horizonte aí para criar um pensamento a respeito da existência humana. Ele é um filósofo existencialista, então ele vai relacionar aí o horizonte, o significado do horizonte, que nós já vimos na aula passada, um pouco da aula passada. A gente tentou aí pensar um pouco a respeito de qual é o nosso horizonte, enfim. Então, esse filósofo, Martin Heidegger, ele também se voltou aí para essas questões. Você pode também acompanhar na página 8. Então, quando olhamos para frente, deparamos a uma certa distância com a imagem da linha do horizonte e não conseguimos ver o que existe além dela. Portanto, fica a impressão de que o horizonte marca o fim de um percurso. Porém, quando seguimos em direção a ele, jamais conseguimos alcançá-lo. Sendo assim, a ideia de horizonte desperta múltiplas interpretações e reflexões. No século XX, já no século XX, né,
Por exemplo, o filósofo alemão Martin Heidegger refletiu sobre aqueles que consideravam os horizontes da existência humana, que são esses que eu coloquei para vocês, 2 tipos de horizontes representados aí como os horizontes da existência humana, que seria o horizonte do ser e o horizonte do tempo. Então, o horizonte do ser, de infinitas possibilidades, vocês vão entender, e também o horizonte do tempo de duração finita. Então, esse filósofo ele optou por investigar a nossa existência com base no horizonte do tempo. Então, para Martin Heidegger, ele vai fazer a relação da nossa existência com o horizonte do tempo, em que ele coloca que seria aí algo finito, ou seja, algo que teria um fim. Então, ele vai fazer essa relação com a nossa existência, já que nós, seres humanos, somos seres finitos, ou seja, a gente sabe que nós temos um fim, que é a morte. Então, a única certeza, aliás, que nós temos é a morte. Então, ele vai fazer essa relação aí da nossa existência com o horizonte do tempo, justamente por esse motivo. Então, como eu falei para vocês, já que ela é finita, no caso a nossa vida, ou seja, limitada pela morte. Tanto que se tornou comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida, destacando que nesta as demais coisas são totalmente incertas. Então, dentro da nossa existência, a única certeza que temos é da nossa morte. Todas as outras coisas que nós vamos viver é algo incerto, é algo que não sabemos. Não temos conhecimento a respeito. Então, pode parecer, aí no primeiro momento, pensar dessa forma um pouco assustador. Em especial, se desejamos aproveitar a vida plenamente. Contudo, em sua investigação, Martin Heidegger também considerou o horizonte do ser. Esse, por sua vez, é o horizonte de infinitas possibilidades. Então, se na existência humana o horizonte do tempo faz parte dela, esse horizonte do ser também faz parte do ser humano, que ele coloca como um horizonte, o ser, aliás, como infinitas possibilidades de ação, de escolhas. Então, mesmo que nós temos aí essa finitude, esse fim, nós também temos essas imensas possibilidades de agir, de praticar ações, de escolhas durante o nosso presente, durante a nossa vida. Formado por infinitas possibilidades de realização, no caso aí o horizonte do ser. Assim, concluiu que a existência humana, apesar de finita, pode ser entendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um de nós. Então, como ele coloca, apesar de nossa existência haver, digamos assim, no sentido bem figurado, um prazo de validade, nós também temos diversas escolhas, diversas possibilidades que nós podemos aproveitar enquanto esse fim não chega até nós. De acordo com esse filósofo, ter a consciência de que é finito, ou seja, de que temos um fim, e ainda assim procurar da viver maneira possível é uma característica específica do ser humano. Porque, segundo esse filósofo, apenas nós, seres humanos, sabemos que nós iremos morrer. Então, todos os outros seres vivos que fazem parte desse mundo, segundo esse filósofo, o Martin Heidegger, não sabem, não têm consciência do fim, da sua finitude. Não têm consciência de que um dia eles vão morrer. Apenas nós, seres humanos, que temos essa consciência. E mesmo assim, nós procuramos viver da melhor maneira possível. Isso é uma característica própria e pertencente apenas aos seres humanos. Este, no caso, o ser humano, está lançado no mundo e aberto para diferentes possibilidades de ser, apesar de sua finitude. Na caminhada da vida,
a cada passo, ele se projeta para o futuro, ao mesmo tempo em que constrói o seu presente, com base nos passos dados anteriormente. Então, todas as nossas escolhas que fazemos durante o presente, na verdade, estamos se projetando aí para um futuro. Dessa forma, Heidegger definiu o ser humano como aquele que se sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser. Então, mesmo que nós fazemos parte aí desse horizonte infinito que é o tempo, nós também, o ser também faz parte de nós, da nossa existência, que é de infinitas possibilidades. E descreveu o nosso presente como o momento privilegiado de abertura para o encontro do ser, que seria as nossas possibilidades, com o tempo, que seria aí o finito ou o agora. Então, para Martin Heidegger, o presente em que nós estamos, o agora, é justamente aí o encontro entre as possibilidades e o tempo, então a nossa finitude. Então, é a oportunidade que nós temos de praticar as nossas ações, as nossas escolhas, ir em busca dessas possibilidades que o ser nos apresenta. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Não é raro algumas pessoas se frustrarem ao pensar nessa finitude, se angustiarem quando pensam que todos nós temos um fim. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, cada um de nós já deve ter parado para pensar sobre essa finitude, para onde iremos, que vai acontecer depois da morte. Então, acho que cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, já parou para pensar sobre isso. Então, infelizmente, algumas pessoas elas se apegam demais a essa angústia, esse pensamento, e esquece de ir em busca dessas possibilidades. E isso não deveria fazer parte da existência humana. A gente gente precisa seguir, a gente precisa praticar essas ações, ir em busca dessas possibilidades, mesmo sabendo que temos um fim. Então, é isso que o autor, o Martin Heidegger, ele vai tentar colocar, tentar mostrar para nós. Então, para que a gente entenda melhor um pouco a respeito desse pensamento de Martin Heidegger, eu vou ler aqui para vocês um resumo dessa filosofia existencialista dele. Então, para compreendermos melhor a facticidade, aliás, da existência humana, ou seja, a condição de estarmos lançados em um mundo inteiramente entregue a fatos, sobre os quais não temos controle algum, mas ainda assim compromissados com essa situação incerta. O compromisso se dá por meio das possibilidades que se apresentam e determinam nossas escolhas, embora elas mesmas não possam ser escolhidas. Então, de acordo com esse filósofo, nós somos lançados nesse mundo sem que nós possamos escolher para onde vamos nascer, em que família nós vamos ter, enfim, a vida que nós vamos ter, mas a gente tem a escolha e as possibilidades que vão surgir a partir dessa existência. Então, nós somos, na verdade, compromissados, segundo ele, com essas possibilidades. Dito de outro modo, as possibilidades existem, surgem, mas não podem ser definidas. Mas não podemos defini-las de antemão. Ainda assim, podemos escolher entre as opções que elas nos abrem. Então, dentro do possível, dentro daquilo que nós podemos escolher, a gente pode e deve escolher o melhor para nós. Então, por exemplo, a gente não pode escolher morrer. A gente não pode. A gente sabe que esse será o nosso fim. Mas dentro das possibilidades que nós temos, durante o presente, durante o agora, nós podemos escolher e devemos, não só podemos, nós devemos escolher da melhor forma possível.
Então, por outro lado, somos seres finitos, tendo a morte como a única certeza da vida. Nesse contexto, o próprio Heidegger destaca que o presente seria a abertura do ser para o tempo. É quando o ser está, ele existe. Então, é durante o presente que nós, de fato, existimos. Não é no passado e não vai ser no futuro, porque o futuro é a morte. A única certeza será a morte. É dentro do presente. Será no presente em que o ser ele está e ele existe. Portanto, entre o nascimento e a morte, temos a existência, que se ressignifica a cada instante. Então, durante esses dois extremos aí da nossa vida, que é o nascimento e a morte, a gente tem a existência e a gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível, através das nossas escolhas, decidindo o melhor possível para ela. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha sido clara ao explicar um pouco sobre esse autor. Como eu falei para vocês, a atividade vai estar na página 7, mas eu vou explicar melhor o que eu quero durante o chat. Então, espero, né, que todos participem dele, assistam às aulas, porque, infelizmente, vocês, assim como outras turmas também, mas estão participando muito pouco das aulas. Então, a gente precisa que vocês participem, vocês assistam. Isso faz parte do crescimento de vocês. Infelizmente, a gente não pode estar em sala de aula todos os dias, pelo menos por enquanto. Então, vocês precisam acompanhar esses vídeos, essas aulas, que também faz parte aí do presente de vocês, do que está acontecendo no agora. Então, escolham da melhor forma possível, escolham aproveitar as possibilidades que a vida está dando para vocês no agora, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Tenham todos um bom dia.